Olá, eu sou Kátia Santos, historiadora, Sejam bem-vindos a essa videoaula, E nessa aula agora nós vamos falar sobre o que? Os anos finais da escravidão indígena. E por que isso é importante? Gente, que índio sempre cai em prova de Enem, em concurso, e essa parte final, com esses detalhes que eu vou dar, sempre tá caindo. Detalhe a gente sabe que cai, então é o que eu vou dar para vocês, esses anos finais da escravidão a gente vai focar mesmo em São Paulo. Por quê? Porque lá foi exatamente a última capitania, das últimas a abolir, dar liberdade aos índios, por uma série de motivos. Um dos motivos era exatamente porque eles não tinham dinheiro suficiente para comprar o escravo africano. Pois bem, e como é que foram esses anos finais? Esses anos finais foram da seguinte forma, Primeiro, eles dependiam muito da mão de obra escrava indígena. Toda a economia de São Paulo dependia dessa mão de obra. Então, eles sofreram muito, com essa substituição de mão de obra, Porque os anos finais dele, veja, eles já tinham de fazer as expedições de aprasamento para o sertão. Os índios do litoral já tinham morrido por doença ou por guerras, Então, eles iam para o sertão era distante, gente, era caro, Os índios extremamente violentos. Essas expedições demoravam, Tinham expedições que eram todos dizimados por causa da violência indígena. Na realidade, eles estavam se defendendo, os índios. Pois bem, então isso já dificultou tudo e diminuía a quantidade de índios, Além de que, quer dizer, um outro fator que você tem, o ouro. Foi descoberto o ouro, acabou essas expedições de aprasamento. E aí? Fizeram o quê? Os senhores precisavam disso. Fizeram uma série de ações, porque diminuiu os índios. Fizeram uma série de ações para poder sobreviver. Lá no meu site, historiadobrasilja.com, você vai ver essas ações que eles tomaram, bem interessantes, mas era uma questão de sobrevivência e eles foram se adaptando. E uma outra coisa também nos anos finais da escravidão, que diminuiu a mão de obra indígena, foram as alforrias. Gente, São Paulo era uma localidade, e você tinha o quê? Quase todo mundo tinha descendência indígena. Então, o poder, da sociedade não era pelo sangue, era pelo poder do dinheiro, não é? Você escravidava pelo dinheiro, não pelo sangue. Todo mundo terminava sendo índio, ali tendo descendência índia, Então, as alforrias aconteciam nesse contexto, A maior parte certamente nem ligava por ser descendente de índio ou estar aprisionando um parente distante. Mas tive ter alguns que tinham essa certa humanidade e davam as alforrias. E essa alforria, vamos falar, ela pode ser condicional ou incondicional. As alforrias condicionais davam muito problema. Era assim, você libertava o índio com a condição de, poderia ser com o seu senhor ainda vivo ou com o senhor já falecido, Então, por exemplo, se ele tivesse morrido, então você é livre, o índio seria livre pós a morte da viúva, da viúva do senhor. Bem, se a viúva fosse nova, coitado do índio, ia morrer até antes da viúva, Não ia ter nada de alforria. Se a viúva fosse mais velha, aí sim, teria uma chance dele ser alforriado. Mas e quando era uma liberdade pós a morte dos herdeiros, que eram jovens? O índio, coitado, jamais seria alforriado, E tem outras questões também. Aí, por exemplo, se a família do índio, às vezes o índio era alforriado, ou condicional ou incondicional, que a gente vai ver a coisa, mas a sua família não era. Ele ia sair de lá como? E às vezes ele ia para onde? Para morrer de fome? Então ele ficava lá, mesmo alforriado, condicional ou incondicional, ele estava lá junto com a família dele, Trabalhando do mesmo jeito. E a alforria incondicional, é aquela que ele estava livre e pronto, não tinha condição posta nenhuma. Podia ser com o senhor vivo ou não. Só que às vezes, mesmo na incondicional, tinha uma certa acordo que tinha de ser cumprido. Você está livre, mas você tem que trabalhar nas minhas terras, porque ele não tinha mão de obra, o senhor, Então ele tinha de trabalhar. Ele já era livre, mas ele tinha de trabalhar. Mas eram raras, essas incondicionais quase não saíam. As condicionais que saíam, que às vezes davam problemas muitos na justiça, e ia para a justiça, como sempre vai cair na parte mais fraca que vai perder, Que era o índio. Pois é isso, gente, essas questões, do índio, tudo, dessas alforrias no final dos anos da escravidão, são coisas importantes que você tem de saber. E espero que você tenha gostado, Qualquer coisa você dá um curtir aí para mim e se inscreve no meu canal, porque isso é importante, porque o YouTube vê, que você está gostando
do vídeo, ele coloca para outras pessoas verem, né? E todo mundo precisa saber disso, não só por concursos, mas poder saber, né? Ser um cidadão informado. Pois é isso aí, tá, gente? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!